Alô, turma, tudo bem? Bom, hoje o Atenção Vascaínos vai ser especial. A gente vai coletar algumas opiniões de amigos jornalistas, pessoas do futebol. Eu, Bismarck e Rodrigo Campos vamos falar sobre o porquê do Vasco não ter conseguido vencer o Flamengo em nenhum dos dois jogos e também as perspectivas para o futuro, né? Sem treinador, buscando treinador. Marcos Valadares, o treinador do Sub-20, vai ser o treinador na quarta-feira. Enfim, um Vasco muito confuso, uma preocupação muito grande, e todas essas figuras vão opinar aqui no canal Atenção Vascaínos. Agradecendo a você que durante o final de semana nos fez pular de 300 para 1.500 inscrições. Muito obrigado a você que curtiu, compartilhou, se inscreveu. Continue espalhando, continue passando para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, a todo mundo, que o Atenção Vascaínos sempre vai respeitar você. Vamos então ouvir as opiniões. E aí, por que perdemos? E o que virá no futuro bem próximo em relação ao Vasco da Gama? Atenção Vascaínos, ouve a opinião dos seus analistas e dos seus convidados. Até já! Atenção Vascaínos, acho que Por que o Vasco perdeu esse campeonato? Acho que o Vasco perdeu esse campeonato porque na primeira partida o Vasco entrou muito abaixo do que poderia entrar. Sabíamos que o time do Flamengo era superior tecnicamente, mas o primeiro jogo do Vasco realmente foi muito ruim. O Vasco, no primeiro tempo, até conseguiu equilibrar um pouquinho, mas o Flamengo sempre tomando as ações do jogo. E no segundo tempo foi aquele horror que nós vimos, o Flamengo completamente dominando o jogo e o time do Vasco parado, passivo, aceitando que o Flamengo tocasse a bola. E eu havia falado alguns dias atrás que se o Vasco quisesse ser campeão, que pudesse fazer uma marcação forte no meio campo, e não foi isso que aconteceu. Sabíamos também que o Vasco já tinha vindo de alguns jogos anteriores à final não jogando muito bem, tanto contra o Bangu, como também contra o próprio Flamengo na decisão do segundo turno. E esse jogo o Vasco até que jogou bem melhor do que jogou no primeiro jogo da final. Mas com o resultado de 2-0 seria muito difícil poder reverter esse placar. Um forte abraço, amigos. Atenção, vascaínos. Por que o Vasco não conquistou o campeonato estadual de 2019? Olha, já falamos aqui várias vezes. A inércia que o time apresentou no primeiro jogo, que perdeu por 2-0 para o Flamengo, primeiro jogo da decisão, talvez tenha sido o principal fator. E eu acho realmente que foi. Mas eu vou um pouquinho além, aliás, ali atrás. No jogo da Taça Rio, que o Vasco tinha a vitória nas mãos, deixar escapar daquela forma foi fundamental para duas coisas. Uma para potencializar o adversário e a outra para enfraquecer o próprio Vasco. O Vasco já entrou abalado na primeira partida da decisão e nessa segunda partida entrou como franco atirador. Por isso, talvez tenha até se soltado mais, tenha oferecido mais perigo para o adversário. Então, o que me preocupa daqui para frente não é somente, vamos mudar o treinador, pronto, os seus problemas acabaram. Não, é muito mais do que isso. O Vasco precisa mudar o pensamento, precisa mudar a filosofia. Quem trabalha no Vasco tem a obrigação de saber que aquilo lá é uma potência, que está trabalhando num clube que tem uma das maiores torcidas do Brasil, um dos mais vitoriosos clubes do Brasil, um clube que tem a maior tradição entre os clubes brasileiros. Então, entrar no Campeonato Brasileiro preocupado em ficar da 10ª posição para baixo é terrível, coisa que já vem acontecendo há alguns anos. Então, é preciso que se mude a mentalidade. Quem trabalha no Vasco é obrigado a saber a potência que é aquele clube. Caso contrário, amigo, é pegar um Boeing, botar no ar sem estar preparado. A chance de dar problema é muito grande. E é isso que não queremos. O Vasco precisa de reforços, sim. O elenco é limitado, sim. Precisa de um treinador para agregar, para juntar, para fazer o grupo ser unido. E mais do que isso, fazer o grupo ter a consciência do que é vestir
aquela camisa. Forte abraço a todos, estou preocupado. Atenção, vascaínos! Fala, galera do Atenção Vascaínos, um abração aí pro Rodrigo, Flávio Dias, grande Flavião, e pro meu amigo, irmão, pô, Bismarck, cara, pô, saudade de você, cara, precisamos estar mais junto, cara, tá? Pô, cara, legal aí esse canal aí de vocês, cara, pô, tô ligado em vocês aí também, e um prazer estar participando aí nessa edição aí agora, cara, tá? Cara, eu falar o que do Vasco, né, dessas finais aí, eu acho que ficou bem nítida a diferença técnica das duas equipes, né? O Vasco fez um primeiro jogo muito ruim, né? Realmente muito ruim mesmo. Não conseguiu marcar, não conseguiu... quando pegava a bola não conseguia fazer uma transição. Então, bem ruim mesmo o primeiro jogo. No segundo jogo, o Vasco era obrigado a tentar reverter a situação. Acho que foi um pouco mais aguerrido, jogou melhor, acho que ameaçou mais o gol do Flamengo, mas mesmo assim não foi suficiente, acabou tomando um gol de bola parada que desmonta qualquer estratégia. Legal, hein? Um abraço aos meus amigos do Atenção Vascaínos, um abraço a você, torcedor do Vasco. Minha opinião é a seguinte, o Valentim já teria que ter saído do Vasco há muito tempo, sabe por quê? Brigou com alguns jogadores, se desentendeu, o grupo estava rachado, os caras sabiam que ia acontecer isso, mais cedo ou mais tarde a demissão do técnico Alberto Valentim, não estava mais dando liga, aliás, há muito tempo, né? Se eu não estou enganado, foram 9 meses, é isso? No comando do Vasco. E não tinha um padrão de jogo. O torcedor do Vasco, com toda sinceridade, não sabe escalar o time titular. Qual o time titular do Vasco? Então, na minha opinião, ele foi demitido de forma correta. Era para ter saído antes, né? Acho que tem que sair mais gente aí. Respeito o trabalho de todos os profissionais, né? Mas também, ô Alberto Valentim, se você achar que eu não sou um bom jornalista, eu respeito a sua opinião também. E olha a minha cara de preocupado, ó. Tô nem aí, meu filho, né? É opinião. A opinião é minha e ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? E acho que o Vasco mostrou contra o Flamengo pelo menos postura que não mostrou na primeira partida, que foi um time de marica. A verdade é essa, um time que não foi pro jogo, uma coisa vergonhosa. E nessa última partida, parabéns aos jogadores do Vasco da Gama, que mostraram, mas perdeu. Perdeu porque o time tecnicamente é fraco. A gente sabe disso. Outro dia eu estava entrevistando o Pikachu, ele falou, teve virada histórica quando o Palmeiras falou, Pikachu, no meio da entrevista coletiva, olha, eu respeito todo mundo, você vai me desculpar, mas naquela época tinha Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário, então é mais ou menos por aí, né? Deu para entender. Tecnicamente, o time do Vasco eu considero fraco em várias posições. Tem alguns jogadores ali que vão permanecer e vão fazer bonito, penso eu, no Campeonato Brasileiro. Agora, tem vários que não têm condições de vestir a camisa do Vasco. Com todo respeito e toda sinceridade. E sobre o novo treinador, vamos ver o Marcos Valadares nesta quarta-feira, o que ele vai arrumar contra o Santos, né? Eu acho que o Vasco tem que pensar num treinador de nome, um cara que chegue, né, que os jogadores respeitem. Agora, pelo amor de Deus, ô Valentim, tu teve tempo para trabalhar, cara. Não pode reclamar disso. Minha opinião é essa. Fiquem bravos ou não. Atenção, vascaínos! É um vascaíno aí que é sinistro. Alô, Rodrigo Campos. Tamo junto, hein? Alô, galera do canal Atenção Vascaínos, eu sou o Hugo Lago e tô aqui pra gente bater um papo, né, sobre os últimos acontecimentos no Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco acabou perdendo o título de campeão carioca, 2 derrotas para o Flamengo. O técnico Alberto Valentim foi demitido, como todos sabemos, depois da derrota no segundo jogo da decisão, e agora o Vasco corre atrás
de um novo treinador? Bom, analisando primeiro a derrota na decisão do Campeonato Carioca. Existia sim uma disparidade técnica muito grande entre os dois times e a vantagem construída pelo Flamengo no primeiro jogo acabou sendo decisiva para que, na segunda partida, o lado psicológico também, que influencia muito no futebol, todos nós sabemos, estivesse muito mais favorável ao lado rubro-negro. O Vasco perde o Campeonato Carioca, mas agora olha para o Campeonato Brasileiro buscando novos rumos e novos resultados. O time não vem bem na Copa do Brasil, perdeu o primeiro confronto na quarta fase para o Santos e agora em São Januário vai precisar reverter esse placar. Sobre o novo treinador, o Vasco vai precisar contratar um profissional que tenha, antes e acima de qualquer característica, a capacidade de blindar o trabalho que é feito dentro do vestiário do restante do clube, porque nós sabemos que o Vasco ainda vive problemas políticos bastante fortes, que atrapalham muitas vezes o desempenho do time dentro de campo. Um abração para essa galera boa do canal Atenção Vascaínos, ótima iniciativa. Já era esperado, né, gente? Depois de um primeiro jogo da decisão tão ruim, o Vasco não entrou em campo no primeiro jogo no Newton Santos, ficou muito difícil reverter contra um time tecnicamente melhor. Dessa vez o Vasco teve postura de time grande, atacou, buscou o gol, perdeu várias e várias oportunidades, o Diego Alves foi muito bem no jogo, mas de qualquer forma já era esperado, o Flamengo conseguiu matar o jogo nos contra-ataques, fez 2-0. Poderia até ter sido mais, porque o Vasco ficou exposto no segundo tempo. O erro, na minha opinião, e aí é um erro por parte da diretoria, foi ter colocado o Alberto Valentim nesse ano de 2019. Em 2018 o Vasco já não tinha uma parte tática bem detalhada, não tinha esquema tático, não tinha um jogo bom. Muito pelo contrário, vencia as partidas muito na questão individual do Max Lopes, do Pikachu, que fez muitos gols, o próprio Galhardo jogou bem, o Castan com a sua liderança lá no sistema defensivo. Mas em 2019 a coisa mudou e o início de ano acabou sendo um início enganador. O Vasco venceu muitos jogos por 1-0 contra equipes pequenas e venceu o Fluminense também, é verdade, 2 vezes por 1-0, mas jogando pior que o adversário. Isso deu uma falsa sensação de que o time ia bem. O erro da diretoria foi ter insistido demais, talvez a demissão depois do primeiro jogo da final, a mudança no comando técnico poderia ter ajudado. O Vasco não estaria numa situação tão difícil contra o Santos e poderia ter tido alguma chance contra o Flamengo. Não teve. A partir de agora, na minha opinião, Dorival deveria ser o nome. Caso ele não aceite, eu tentaria um cara que conhece o Vasco. E aí eu iria no Valdir. O Valdir, sempre que foi solicitado, foi muito bem. Não concordo com a demissão dele, acho que ele deveria ter continuado. Eu iria no Valdir com o Ramon de auxiliar, uma dupla de caras que conhecem o clube comandando o time. E contrataria de 3 a 4 reforços, um lateral direito, um zagueiro, um primeiro volante e um camisa 10. Acho que isso é fundamental para o Vasco fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Obrigado aí pelo carinho e estamos juntos. Ótima iniciativa esse canal Atenção Vascaínos. Aquele abraço.